Tudo certo, doutor, vereadora, vereadores, tudo? Podemos começar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de deixar para os nobres colegas também, se quiserem dar uma boa tarde. Boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade ao guia vereadora Catiúcia. A comissão iniciará com as perguntas, depois o advogado da defesa. Qual é o horário do seu expediente, vereadora, como funcionária pública municipal? Bom, o meu trabalho, né, em concurso, ele começa às 7 e vai até às 11, horário MS, e depois inicia-se às 13 e vai às 18, horário MS. Obrigado, vereadora. Qual é a carga horária do seu concurso, de acordo com o edital do certame de concurso? 40 horas semanais. A senhora participou de reuniões durante o expediente na Câmara Municipal? Sim, senhor. No dia 29 de abril, a senhora confirma que participou de uma reunião com o prefeito de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, no Paço Municipal daquela cidade? Sim, senhor. A senhora exerce funções legislativas em dias úteis, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas? Muitas vezes apenas no período da manhã, né? No período da tarde, eu já trouxe até provas aqui, em que há dias em que eu, à tarde, volto para a secretaria, quer dizer, volto não, vou para a Secretaria de Educação e exerço minhas atividades no período vespertino, normalmente. Qual é o local que a senhora desempenha suas funções? Na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Qual é o público-alvo dos seus atendimentos como psicóloga? Bom, eu trabalho numa equipe multidisciplinar, juntamente com uma neuropsicóloga, né, que faz as avaliações neuropsicológicas das crianças. Trabalho com Liséia, que é assistente social, e trabalho com Josiene, que é psicopedagoga, especialista em educação especial. Então, o meu público-alvo, ele se confunde muito com o público-alvo da equipe toda. Normalmente, nós desempenhamos as nossas funções a partir de demandas apresentadas pelas escolas, pelas famílias, né? A educação municipal, por exemplo, ela agora de 2017 a 2020, ela desenvolveu uma série de projetos, um inclusive saído aqui da Câmara, de Lavra do Wanderson, que é o Maria da Penha Vai à Escola, né? E que tem o cunho de prevenção a situações de risco, de violação de direitos. Então, por exemplo, desde janeiro deste ano, eu e Liséia, né, porque nós formamos um par, uma dupla, né, mais corriqueiramente, eu e Liséia somos chamadas muito às escolas, Semear, Cecília Meirelles, Érico Veríssimo, nos CIs, né, Flamboyant, Esperança, todos, para tratar com questões relacionadas à indisciplina, à suspeição, por exemplo, de abuso sexual. Recentemente, por exemplo, no CI Sonho Meu, nós tivemos um caso bastante grave, né, e houve a necessidade de intervenção de outras equipes multidisciplinares da saúde. Então, assim, por vezes o nosso trabalho ele se restringe muito mais ao saneamento de situações relacionadas à violação de direitos. Uma das questões, por exemplo, que nós temos enfrentado agora, por conta da pandemia, né, porque, infelizmente, o ano passado, né, no início do ano passado, nós tivemos que paralisar as aulas no regime presencial e ficamos aí até meados de setembro, né, com essas aulas ainda, digamos assim, nesse regime remoto. E muitos adolescentes e muitas crianças, inclusive, se evadiram da escola.
Uma das determinações, né, para a Liséia, principalmente, que é a assistente social da minha equipe, é o Buscativa, que é um projeto também desenvolvido na SEMEC. A Buscativa, ela tem como função precípua ir atrás daqueles alunos. Por exemplo, a escola, o aluno está matriculado, mas ele não entrega as atividades escolares, né? Porque no regime remoto eles estão recebendo as apostilinhas, né? Todo bimestre eles recebem as apostilinhas, fazem as tarefas em casa junto com os pais e devolvem essas apostilas para a escola, né? Nos grupos, via foto ou escaneadas por e-mail, do jeito que a família conseguir fazer. E muitas crianças, muitos adolescentes simplesmente não retornaram. Apesar de matriculados, continuaram alheios aos seus deveres escolares. Na Constituição, no ECA, principalmente no ECA, né, nós temos algumas pressuposições, né, bem sérias com relação ao dever da família em garantir, dever do Estado de oferecer a educação, que é o que a SEMEC faz, né, e o dever da família de fazer o acompanhamento, sob pena dessa família responder por abandono intelectual. Então, nós fazemos a abordagem dessa família, fazemos a conscientização desses adolescentes. Muitas vezes, por exemplo, esse ano, nós tivemos no comecinho do ano uma reunião com o CIEE para costurar, digamos assim, entre a equipe de assistência social e a de educação, um meio de garantir aos adolescentes maiores de 13, 14 anos cursos. E, claro, né, o que a gente já vem batalhando já há bastante tempo, a garantia do primeiro emprego. Então, o CIEE é um programa que veio para somar, justamente como uma forma assim, de ser um chamariz para esses adolescentes. Mas, mesmo assim, né, muitos casos, como eu acho que vocês puderam ver hoje no Cecília Meirelles, né, mesmo assim, muitos casos, ainda permanece essa resistência. Por quê? Muitos adolescentes eles estão com uma defasagem idade séria, ou seja, idade cronológica, 14, 15, 16 anos, e ele está lá na 4ª série, na 5ª série, na 6ª série. Então, assim, se ele for para o ensino regular, ele vai estudar junto com crianças. E eles não querem isso, né? Então, como medida de segurança, como uma medida de continuar garantindo a eles o seu direito à educação, nós fazemos um pacto com as famílias, apesar de eles serem menores de idade, né? Nós fazemos um pacto com as famílias e com a escola, logicamente, para que eles vão para o EJA ou para que eles venham para o AJA, que também tem o mesmo escopo aqui no Jorge Amado. Então, nós continuamos fazendo esse monitoramento desses alunos. Mais uma pergunta. No dia 26 de março de 2021, conforme folha 65 do processo, a senhora confirma ter participado às 9h30 da reunião da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente? Sim, senhor. Está na ata, né? A senhora atende como psicóloga os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos? Deveria estar atendendo, até porque esses alunos foram colocados, né, digamos assim, no EJA, justamente por uma medida cautelar, né, o que a gente chama. Então, é uma medida de proteção. Essas famílias são famílias em vulnerabilidade social, esse é o termo técnico que a gente usa. Então, assim, esses alunos, eles deveriam, sim, estar recebendo o mesmo atendimento, até pelo princípio da isonomia, né, da equidade, eles deveriam estar recebendo o mesmo tratamento e os mesmos direitos que os alunos do ensino diurno recebem. E quando, se o senhor me permite... Quer dizer, continua as perguntas, que eu acho que o senhor vai chegar lá.
Porque no memorando número 3.838/2021, assinado no dia 22 de fevereiro, folha 134, a senhora não informou sua viagem até Brasília, que iniciaria no dia 23. Esse memorando é um memorando que foi encaminhado para Sandra Andréa. É esse? Eu não sei, é o memorando. Se você não se recorda, você pode falar, não me recordo. É. Não é Eu não obrigado. me recordo. Tá legal. Deixa eu só anotar. 3.838. 3.838, 38. 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Sim, esse memorando ele foi encaminhado para a secretária, né, Sandra Andréa. Essa moça, ela cuida da parte de documentação da Secretaria de Educação. Quando eu fui, digamos assim, cedida para a educação, e aqui, digamos assim, nós temos uma série de documentos que dão conta disso. Por exemplo, ontem, no depoimento da senhora Cláudia Aguiar Pereira, que era minha coordenadora no CREAS, em 11/12/2020, e esse documento está nos autos, né, Perina? Sim. A dona Cláudia Aguiar, em data anterior, desta feita, como conversado com a senhora Cláudia Aguiar Pereira em data de ontem, né, notadamente dia 10/12/2020, a Secretaria de Assistência Social, né, gostaria de saber que a Secretaria de Assistência Social defina se continua em 2021 a desempenhar minhas funções no CREAS, ou em sendo de comum acordo, e eu não possa retomar os trabalhos na média complexidade, como logicamente não seria possível, né, porque os trabalhos da média complexidade acontecem durante o dia. Peço cedência para exercer o cargo de psicóloga na Secretaria de Educação. Qual o fulcro disso? Desse pedido de cedência para a Secretaria de Educação? Eu havia conversado com a senhora Maria das Dores, né, minha secretária. Eu havia conversado com Cláudia, que era minha coordenadora imediata à época. E, após eleita, né, me questionaram, sim, se eu gostaria de continuar trabalhando. Inclusive, eu fui orientada aqui na secretaria desta casa com relação a isso. Vereadora, a senhora vai continuar trabalhando, né? Eu falei, olha, não sei, se for possível, aí foi me orientado que deveria haver uma averiguação com relação a isso. Mas todas essas tratativas, elas já vinham sendo feitas, né? E os e-mails estão nos autos. 14/12, a dona Cláudia também está na questão, né, de documentos, de cedência. Aqui no memorando 016/2021, de 4/1/2021, né, eu faço uma justificativa de faltas para a senhora Cláudia, tá? Donde, por exemplo, era para eu, após a eleição, como eu tinha férias acumuladas, se eu não me engano, eu tinha 3 férias acumuladas, né? Porque era muito comum. Eu nunca fui muito de tirar férias, eu sempre gostava, como eu trabalhava sozinha, eu sempre gostava de tirar pequenos períodos, então acabavam ficando períodos acumulados. E aí, de comum acordo com a própria Secretaria de Assistência Social, já que eu estava afastada desde agosto por causa do pleito, foi acordado que, assim, como eu teria que voltar no dia 20/12, né, aí a Cláudia falou assim, não, Cá, e eu tenho essas mensagens, não, Cá, como você tem muita hora para compensar, né, porque eu tenho horas desde 2019, como você tem muita hora para compensar, vamos fazer o seguinte, você fica, né, 21/12, 22/12, 23/12, você continua. Você vai voltar para ficar 3 dias aqui? Aí, dia 4/1 também, né, porque dia 5/1 eu já fui colocada pela senhora Roseli Hartmann, eu já fui colocada à disposição da Secretaria de Educação.
E aí está aqui, né? Eu digo aqui para a senhora Cláudia que tudo, né, seria conversado com o senhor Guerino, já havia sido conversado com a senhora Maria das Dores, houve uma tratativa entre os dois secretários, eu imagino, né? Porque simplesmente eu não ia brotar na Secretaria de Educação, não ia ser recebida por ele, como fui, inclusive, muito bem. Eu recebi, eu entreguei para o senhor Guerino um portfólio onde constaram meus documentos pessoais, os meus documentos de formação acadêmica, todos os cursos, né, porque eu já acompanhava há muitos anos, inclusive o meu trabalho como psicóloga na atenção a vítimas de violência, ele era muito próximo, ele é muito próximo à saúde e à educação, né, nessa época. Agora se inverteu um pouquinho isso, então agora é a assistência social e a saúde. E relatórios de ações que eu já tinha desenvolvido. Então, ele ficou com um portfólio bastante interessante, né, com ele. E isso foi entregue para ele dia 4/1. Junto com esse portfólio, eu recebi, essa é a letra do senhor Guerino. E isso foi apresentado, né, para... Pela ordem, só para esclarecer, Excelência, esse documento é para estar juntado agora nos autos do PAD, que foram encaminhados para o Ministério Público. O próprio promotor Matheus achou muito interessante e pediu para a gente juntar. Tá? Então já estão nos autos já. Ou é para estar nos autos esses documentos. Esse documento não estava lá, né? Não estava, mas o MP respondeu o ofício e é para ter vindo toda essa documentação. Tá legal. Vamos embora. Aí continuamos então. Tá. O serviço de psicólogo na educação, ele sempre existiu. Tanto é que desde outubro de 2016, né, nós temos uma organização da educação, né, desde 2016, e aqui fala educação, psicólogo. O assistente social, ele apareceu na educação agora, após 2017, se eu não me engano, né, nós tivemos uma lei que regulamentou essas equipes multidisciplinares. Quando eu conversei com o senhor Guerino, dia 4/1 desse ano, logicamente, como ele, digamos assim, ele acompanhou fervorosamente, digamos assim, o pleito eleitoral. O candidato dele, nós sabemos, né, todos aqui, era o Alceu Borgman. Ele fez campanha, né, como qualquer outro cidadão municipal tem o direito de fazer. E então, assim, ele não tem o direito, tá, de simplesmente agora dizer que ele não sabia que eu ia, digamos assim, trabalhar na educação por conta exatamente dessa questão da compatibilidade dos horários. E nós conversamos isso. Qual foi a minha ingenuidade? Não gravar esta conversa e não pegar um documento, uma ata dessa conversa. Porque eu achei que eu estava indo para um lugar, assim, de amigos, né? E, mais ainda, uma coisa que, assim, me deixou muito motivada para ir para a educação. Como eu trabalhei com vítimas de violência por muitos anos, eu me especializei no atendimento a crianças vítimas de violência e testemunhas de violência. E, assim, por diversas vezes, eu atendi essas crianças de uma forma, assim, muito... Como é que eu diria assim? Era muito difícil ver a situação dessas crianças no seio daquelas famílias. Então, quando, né, eu fui aceita pelo senhor Guerino para compor, né, essa equipe da GASE, que é um projeto, digamos assim, que eu, como psicóloga, que nós, né, todos comemoramos muito, né, nossa, temos agora a equipe multidisciplinar na educação. Chapadão do Sul, inclusive, ela avança, né? Ela não tem apenas o psicólogo ou o assistente social, ela tem um psicólogo, ela tem um assistente social, ela tem um especialista em educação especial e ela tem uma neuropsicóloga.
Essa neuropsicóloga ela tem a função de fazer os laudos. Então, nós não precisamos mais mandar a criança para fora para fazer laudo, né? Então, assim, quando eu atendia essas crianças e esses adolescentes vítimas de violência, por muitas e muitas vezes, esse atendimento ele se deu via palestras nas escolas, né? E me chamou, que eu sou professora de formação também, amo demais, gosto muito da educação. Quando voltei para a educação, achei que estava voltando para a minha... Eu achei que eu estava voltando para a minha origem. E que finalmente eu ia poder Vai com calma. Não. E que finalmente eu ia poder fazer a prevenção que eu não via. Porque por anos e anos eu me treinei, eu me capacitei para fazer essa prevenção. Nós tivemos agora um mês de maio, né, que todo mundo aqui sabe muito bem. O mês de maio, ele é o maio amarelo. É um mês de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2019, para vergonha desse município, eu, dentro do CREAS, eu tentei fazer esse trabalho. Eu fui podada. Eu fui impedida. Apesar de nós termos números gritantes de violência sexual, na semana passada eu atendi uma criancinha de 3 anos de idade, estuprada pelo padrasto. E tive que pedir ajuda para um pediatra e um ginecologista para fazer um exame nessa menina, porque era impossível tirar essa criança da cidade sem chamar a atenção do padrasto que fazia isso com ela. Para sorte nossa, né, a questão da consumação do ato não foi confirmada. E nós agora vamos para um outro ato nesse caso, né? Então, nós vamos fazer a escuta especializada dessa criança, mesmo ela sendo tão pequena, porque nós já fomos na escola, já coletamos dados, e a mãe é vítima de violência doméstica. A criança apanha, inclusive, na saída da escola, porque esse monstro vai buscar ela e agride ela na porta da escola. E quando eu fui para a educação, eu fui muito feliz, mesmo. Porque eu achei que eu ia poder ajudar. Porque aqui, do que consta dos procedimentos que foram entregues, né, depois da minha oitiva no Ministério Público, nós temos diversos projetos. O EJA, a Escola de Paz, nós temos o PROCEV, nós temos o PROERD, né, em parceria com a PM, que é para prevenir o uso de drogas
nós temos a Semana do Bebê, a busca ativa escolar, que é feita pela minha equipe, o programa de saúde na escola, que eu, como psicóloga, posso participar. E é um programa que tem a função de evitar gravidez na adolescência e evitar problemas para crianças e para adolescentes. E uma série de outros projetos que vocês vão ver, porque foram mais de 100 projetos desenvolvidos por aquela secretaria. E ele me entregou isso em mãos. Ele entregou isso na minha mão. E ele falou para mim textualmente: a sua vinda para cá vai colaborar muito. Justamente por quê? Por causa da minha experiência. Ele me aceitou lá. Eu não sei o que aconteceu no meio desse processo, né? Porque não viajei para Brasília escondido, não fiz nada escondido. Sempre faço tudo às claras. Tenho aqui comigo, por exemplo, hoje, a senhora Maria Otília Balbino disse que me flagrou um dia dentro do carro, esperando dar mais de 11 horas para eu entrar e bater ponto. Só que ela esqueceu de contar para os senhores que nós temos uma defasagem de carros na educação. E, muitas vezes, eu uso o meu carro para fazer as visitas nas escolas. Eu e Liséia vamos no meu carro, porque eu não vejo problema em contribuir com a municipalidade. Isso não vai me arrancar pedaço. Desde o CREAS, eu sempre usei o meu carro para trabalhar. Sempre. E aí ela disse isso, mas ela esqueceu de dizer, muito provavelmente porque ela não disse a data, né? Eu tentei que ela se lembrasse da data, mas ela não disse. Então, eu peguei todos os espelhos de ponto, porque só agora, recentemente, no dia 23 de agosto, que nós começamos a ter acesso a esses papeizinhos aqui, dos espelhos de ponto. Eu tenho todos os meus espelhos de ponto da assistência social, para provar as minhas entradas, as minhas saídas, né? Justamente porque eu não ia inventar hora extra. Eu não tenho como fazer isso. E na educação está sendo a mesma coisa. Eu tenho sido transparente. Quando ela disse hoje, por exemplo, num tom de que eu estou forçando, né, fazer as horas extras, eu gostaria de lembrar a vocês a fala da minha colega Josiane ontem. Algumas vezes acontece de ter um relatório para fazer, de ter alguma coisa para fazer, né? E sim, algumas vezes vocês vão ver aqui. Depois meu advogado vai juntar esses espelhos de ponto, eu faço questão, tá? Algumas vezes sim eu chego cedo. Eu levanto às 6 da manhã. E algumas vezes sim, eu chego lá mais cedo. Eu não vejo problema em chegar um pouco mais cedo à tarde. Está pacificada essa situação com a educação com relação a horas extra. Isso já foi documentado. Eu sei que eu não posso fazer horas extras, não posso cobrar, né, horas extras da educação. Entendeu? Eu sou uma mulher séria, sempre fui. Eu vou cobrar aquilo que está lá atrás. Só que quando eu fui conversar com o senhor Guerino em janeiro, eu levei as minhas horas extras e eu conversei com ele sobre isso. Conversei com ele, expliquei para ele, falei que haviam muitas horas extras ainda não compensadas, né? E que, porventura, num acordo... Então, assim, no dia 22, nesse memorando que eu enviei para Santa Andréia, compensando horas, eu não faço isso por maldade. Foi justamente dia 22, na véspera da nossa viagem para Brasília, né? E aí, nesse memorando, se vocês lerem, vai estar lá. Quando eu voltar de viagem, conversaremos
sobre as horas a serem compensadas, como isso pode ser compensado. Por que é que eu faria isso? Por que é que eu faria um registro desse no memorando, né? Se acaso, antes disso, eu não tivesse tido o aval do senhor Guerino para que pudesse haver essas conversas. Entende? Então, assim, não foi má fé. Quando, em março, ela me devolveu, né, dizendo que não, que o secretário não havia aceitado a compensação de faltas, eu falei, não tem problema. Entendeu? Não tem problema algum. Tá? Eu não bati boca com ninguém, eu não pulei para cima, eu não critiquei. Se ele mudou de ideia no meio do caminho, tranquilo, eu devo respeito a ele. Certo? Só que, assim, o que eu não vou aceitar é mentira. Em cima do que foi combinado lá atrás, em cima do que foi acordado, sabe? Ele mentiu 3 vezes já, cometeu perjúrio. E hoje a senhora Maria Otília Balbino cometeu de novo, né? Sabe? Então, assim, são situações que me deixam, sim, bastante desconfortável, e eu acho que também deixa vocês bastante desconfortáveis, porque eu acho que nada disso precisava ter chegado até aqui, porque, por exemplo, não é preciso, digamos assim, não é preciso ser muito inteligente, né? Dia 15/2/2021, ponto não batido, eu estava aqui na Câmara. Eu não bati ponto e vim para a Câmara, como isso já foi afirmado algumas vezes. No dia 22/2, eu estive na secretaria, tá? Dei entrada às 10h38, eu já estava liberada para minha viagem naquela semana, eu já havia comunicado à minha equipe. Isso já foi repetido a exaustão nas oitivas. Mas, naquele dia, eu precisava ir lá, conversar com a minha equipe, entregar alguns documentos, ponto batido nesse horário, porque antes estava na Câmara. Às 10h38, né, eu bati o ponto lá. Antes disso, eu estava aqui. Eu poderia muito bem, nesse dia, ter ido para minha casa. Né? Mas não, eu voltei para a educação, por quê? Porque no dia seguinte, eu viajaria e ficaria muitos dias longe. Então, eu precisava conversar com a minha equipe. Eu precisava alinhar coisas com elas. Eu precisava... eu não sou a coordenadora da equipe, mas eu sou parte daquela equipe. E vocês vejam aí, isso está na página 115 do processo, né, que no dia 23, 24, 25, 26, 27, 28... Peraí, 27, 28 é sábado, domingo. Também não tem lógica. Mas vocês vejam que naquela semana eu não bati ponto nenhum dia. Nenhum dia. E há uma ilação, que eu não sei de onde foi que ela saiu, por exemplo, de que, inclusive, isso já foi objeto, né, digamos assim, de um boletim de ocorrência, uma publicação de internet, do senhor Munir Youssef Jabar, que não tem nada a ver conosco, de que eu havia ameaçado o senhor Guerino, que eu havia exigido dele que ele me desse um documento justificando isso daqui. Ele fez essa publicação, só que, assim, a pessoa é um pouco limitada, né? E aí você tem como averiguar, quando uma pessoa faz uma publicação na internet, você tem como averiguar o que ela postou antes. Então, eu vi a primeira publicação e fui lá nas 3 bolinhas e vi o texto, sabe? Como se ele tivesse conversado com alguém, dizendo, funcionário público, viaja sem conhecimento de seus superiores e ameaçou o secretário, não sei o quê. Para o senhor ver até onde as coisas estão chegando, né? Então, aqui. Na página 116, a mesma coisa. Ponto não batido, estava na Câmara. No dia 28, a mesma coisa. Ponto não batido, estava na Câmara. No dia 7/4, ponto não batido, estava na Câmara. Eu jamais iria
a Secretaria de Educação bateu o ponto para vir aqui. Como está provado aqui, né, no dia 15/2, não, perdão, dia 22/2, eu bati ponto depois que eu saí daqui. Aí eu dei entrada e trabalhei naquele dia, na véspera da nossa viagem, né? Então, assim, isso aconteceu por diversas vezes. Aí, aqui na página 138, tem um memorando 7.750 da Sandra Andréia, enviado para o RH. As justificativas de ponto acima são referidas ao mês, né, de março do início de abril, conforme o período solicitado deste departamento, né? Aí coloca-se aqui, né, que eu não executei as minhas atividades do dia 23 ao dia 26, o secretário de Educação não iria justificar, né, pois a mesma estava exercendo funções em outro órgão, certo? Só que assim, tudo bem, não tem que justificar. Não tem que justificar. Até porque ele estaria cometendo um crime se ele justificasse, né? Porque era público e notório que eu estava longe daqui. E o trabalho da Câmara não tem nada a ver com o trabalho da educação. Mas aí me causa espécie o fato dele dizer que não sabia da viagem. Mas aí eu publico nos nossos grupos de WhatsApp, nós temos 4 grupos de WhatsApp. E num deles, que é o reunião de equipe, né, eu publico, o equipe CEMED, não sei, eu publico, né, lá, que aqui, por exemplo, dia 14 de fevereiro, bom dia, vou me atrasar um pouco, estou pegando, né, documentos na Câmara. Ok, Cátia, já estou descendo. Certo? Eu nunca fiz nada escondido. E isso está nos autos, na folha 101. Lá em Brasília, eu fiz uma publicação no grupo de trabalho, né? Coloquei a foto minha lá falando no encontro de legisladores e o senhor Guerino bate palmas logo abaixo. Isso daqui ele mesmo confirmou, não tem nada a ver com ironia, com nada. E se eu tivesse viajado por uma semana, imagina, um funcionário seu viaja uma semana, a sua obrigação, quando esse funcionário chega, não é chamar ele para uma conversa e falar o que está acontecendo? Pois é, isso nunca aconteceu. Eu não recebi uma reprimenda, eu não recebi nenhum tipo de advertência. Até porque eu comuniquei, e há provas suficientes nos autos para justificar isso. E há provas suficientes nas oitivas para justificar isso, para provar isso. Aqui, né, no despacho 5.258, em 15/2, período vespertino, não houve marcação, não tem justificativa e não foi lançada a falta. Para vocês verem a bagunça que é a CEMED. No dia 22/2, período vespertino, não houve marcação, não tem justificativa e não foi lançada a falta. Eu não tenho nada a ver com os problemas administrativos da CEMEC. Não tenho. Vocês viram lá hoje, em loco, onde fica o relógio de ponto. O senhor Guerino e a senhora Maria Otília estão sempre ali. O senhor Guerino, ele cuida mais dessa parte administrativa, então ele está muito mais na sala dele. Mas a senhora Maria Otília, ela circula pelas nossas salas o dia inteirinho. Ela participa conosco de reuniões, ela está o tempo inteiro junto conosco. Então, assim, ela consegue dizer se eu vou muito ou se eu falto muito à CEMED, né? E ela própria já disse em depoimento, já, né, por várias vezes, que sim, o meu trabalho é desempenhado a contento, que eu sou uma funcionária que se destaca. Aliás, eu não, a minha equipe. A minha equipe tem se destacado, nós somos um destaque. No memorando
856, quando fui falar das férias, é importante frisar que, como eu já tinha, né, requerido do senhor Guerino uma reunião para que nós conversássemos a respeito da questão, né, das horas e de tudo, do trabalho, né, e de tudo, como é que ele... Porque, assim, em momento algum da nossa conversa, no início de tudo, ele me pediu um plano de trabalho. Ele me disse o seguinte: a gente vai se organizando à medida que as coisas forem acontecendo. Em fevereiro, eu e a minha equipe treinamos toda a equipe de professores, motoristas, toda a equipe de educação. Porque era preciso tranquilizar uma equipe que estava voltando de uma pandemia, estava com medo, estava ansiosa e não sabia como seriam aqueles primeiros momentos dos contatos com as crianças, né? Se seriam contaminados, se não seriam, porque ali naquele momento nós ainda não tínhamos tido acesso à vacina. E assim, é interessante que assim, eu observei por diversas vezes em vários memorandos que estão aportados aos autos, tantos aqui quanto os do Ministério Público, eu observei por diversas vezes que o desconto deveria ter sido feito lá em março, né? Mas em abril a senhora Joyce Vassolovski, ela fala: vocês não vão mandar as faltas do dia 23 até o dia 26? Tem que mandar, porque tem que ter o desconto. Não foi exatamente isso, né, textualmente, mas tecnicamente foi isso. Não há nenhuma resposta a esse memorando do RH. No depoimento do prefeito municipal, ele deixou bem claro que o pagamento da educação é feito pela educação. A educação optou por me pagar. Optou. Não sei se por um erro administrativo, eu não sei por que cargas d'água. Só que também a educação optou, o seu gestor, o senhor Guerino Périos, optou lá atrás, mesmo quando eu requeiro o desconto, né, ele optou por não fazer esse desconto. Porque, assim, eu apresento o plano de trabalho, né, e na resposta ao memorando, indeferido. Sabe? E esse indeferido, ele não acontece só uma vez, ele aconteceu 4 vezes. Porque ele colocou um indeferido seco aqui. Eu havia pedido várias coisas, né? Que me fossem oferecidos os espelhos de ponto, que são um direito meu, né? Eu havia pedido que se analisasse o plano de trabalho, né? Eu havia pedido uma série de situações, que fossem analisadas uma série de situações. E ele me deu esse indeferido seco. No dia 7 de junho, não, no dia 10 de maio, quando eu peguei das mãos do senhor Marcelo Torquato Tosta, que é o assessor direto do Dr. Matheus Cartapati, eu peguei o CD com os autos processuais para que eu, dali a alguns dias, oferecesse uma explicação ao Ministério Público. Eu cheguei à Secretaria de Educação, né, depois de fazer a minha cópia, logicamente, eu cheguei à Secretaria de Educação e eu entreguei esse CD para o Guerino. E falei para ele, está aqui, eu quero que você saiba tudo o que está acontecendo, tá? Porque eu quero que você acompanhe tudo o que está acontecendo. E eu quero uma reunião para ontem. Nós precisamos sentar e conversar sobre tudo isso que está acontecendo. Até hoje, o senhor Guerino não sentou comigo para conversar sobre nada disso que está acontecendo. Nada. Quando eu pedi as férias, eu pedi essas férias, né, e me programei, porque fui convidada pela União de Vereadores do Estado para palestrar num evento, né? Então, eu me programei para dar essa palestra nas minhas férias, justamente para quê? Para não prejudicar o município e não criar mais um problema, né? Digamos assim. E aí,
né, aqui o senhor Guerino depois, no memorando 11.977, isso está na folha 153 do processo, indeferimos o pedido dessa proposta de readequação, pois não contempla na nossa proposta pedagógica a equipe multiprofissional no projeto EJA da Escola Municipal Cecília Meireles, e sendo ainda que a Escola Municipal Carlos Drummond não funciona no período noturno, né? Onde eu agradeci a resposta e pedi que fosse pensada uma alternativa viável, que nós conversássemos. Eu estou pedindo essa conversa há meses. Há meses. Ele mal olha na minha cara. E aqui, no memorando 12.044, como ele ainda não me respondia nada ainda, né, no dia 2/6, deferimos o pedido de férias por 30 dias corridos. Isso fere a Lei 041 de morte. Porque a 041, artigo 78, é claríssimo. Você não dá 30 dias de férias para um funcionário que esteja em débito com o município. Isso é uma lei que saiu dessa Câmara, né? E aí ele diz o seguinte: conforme pedido a contar do dia 7/6, mas sem descontar em caixa alta, observem, gritando, falando alto comigo, né? Os dias faltados pela servidora para cumprir a agenda em Brasília como vereadora do MDB entre os dias 23 e 26/2/2021. E mais uma vez, aqui agora na presença de vossas excelências, meus colegas, eu quero criminalizar a conduta desse moço. Tá? Porque, para além dele ferir uma lei municipal, ele me nega um direito. Né? Com base em quê? Com base em que ele me nega o direito de ter descontados a meu pedido. A meu pedido. E lembrando que lá atrás, nos autos, né, isso está claro nos autos, lá atrás o próprio RH já havia advertido ele de que ele deveria enviar as faltas. E na fala, se eu não me engano, da dona Raquel, né, Perina? Na fala da dona Raquel, ela deixa bem claro que os espelhos de ponto vão para o RH. E o espelho de ponto, ele é uma coisa maravilhosa, ele é fantástico, né? Porque aqui você consegue ver, ó, você consegue ver as horas extras, você consegue ver as horas trabalhadas, você consegue ver tudo. Eles dizem que não tem como aferir banco de horas. Tem sim, tá? Até a mais leiga das criaturas consegue ver que isso daqui foi criado, sim, para que se aferisse banco de horas. Então, assim, com base em que o senhor Guerino, tá, se nega a fazer um desconto que é direito do município? Porque ele não deveria, lá atrás, ter pago. Quando o espelho de ponto foi enviado para ele, a dona Raquel é clara nisso, no depoimento dela. Eu não sei exatamente em que ponto do depoimento dela, mas ela disse que os espelhos de ponto são encaminhados pelo RH para a secretaria. Muito provavelmente ali é a Sandra Andréia que confere isso, né? Aí ela vê se tem justificativa, se não tem justificativa, né? Se tem alguma coisa para ser feita, e ela encaminha para pagamento. Ou seja, o controle é feito na SEMEC, o controle é feito nas secretarias. Se o controle estava nas mãos da SEMEC, por que a SEMEC me pagou indevidamente e depois se nega veementemente a fazer o desconto requerido por mim? E já lá atrás requerido pelo próprio RH, né? Apresentei um plano de trabalho, o senhor promotor questionou, né, no seu processo, no seu parecer, né, questionou o senhor Guerino se havia, né, eu apresentado um plano de trabalho. Mas aí eu lembro a vocês que na conversa que eu tive com o senhor Guerino em 4/1, eu falei para ele, nós precisamos ver como vamos fazer esse trabalho,
né? Porque quando ele me apresentou esses mais de 100 projetos aqui, sinceramente, eu fiquei muito animada, mesmo. Eu falei, eu vou poder, enfim, trabalhar no ninho a violência, né? Com uma equipe multidisciplinar dentro das escolas, junto às crianças. Então, quando ele me apresentou isso daqui, ele não me entregou isso daqui simplesmente por me entregar. Ele me entregou isso daqui por quê? Porque ele tinha a esperança de que eu e a minha equipe executássemos isso daqui, né? Que nós levássemos adiante alguns desses projetos, porque eles têm muito a ver com o trabalho do assistente social, com o trabalho do psicólogo, do psicopedagogo. Aí eu apresentei, após a provocação do Dr. Matheus, né, eu apresentei um plano de trabalho de minha lavra, deixando bem claro, né, as minhas intenções, tal, né, que eu poderia trabalhar, né, numa escola ou noutra, certo? Deixando claro que nas segundas-feiras eu estou à disposição da Câmara à noite, mas que nas outras noites, e mesmo até nos sábados letivos, eu não teria problema nenhum em trabalhar. Tanto que nunca tive problema em fazer isso. Vocês viram ontem, vocês ouviram a dona Cláudia, que foi minha coordenadora do CREAS, declarar isso claramente. Trabalhei hora de almoço, trabalhei fim de semana, trabalhei feriado, né? Eu nunca cobrei isso em espécie, em cash. Por quê? Porque para mim era muito mais interessante, né? Enquanto quem está sempre estudando, quem está sempre fazendo cursos, era muito mais interessante eu ter essas horas extra descontadas, por exemplo, em dias de descanso, ou em dias em que eu viajasse com a minha família, né? Porque se eu recebesse em dinheiro, eu não teria direito a essas horas depois. Então, isso sempre foi um ponto pacífico na assistência social. Tanto é que eu coloquei no processo horas extra, por exemplo, justificativas de horas extra e faltas de 2014, de quando eu era gestora do Pronatec, né? Então, assim, isso é uma prática comum e corrente. Apresentado o plano de trabalho, né, levei em consideração o calendário letivo escolar. Esse plano de trabalho ele não foi apresentado com a intenção, digamos assim, de, ó, tá aí, é isso daí que eu vou fazer. Não. Quando ele indeferiu o plano de trabalho, eu pedi, educadamente, me apresente uma alternativa viável. Porque lá atrás nós tínhamos conversado sobre isso, né? De que sim, poderíamos adequar esse trabalho. E é incrível para mim, por exemplo, eu acho que deve ser também para os senhores e para todo mundo que está acompanhando isso tudo, é incrível o senhor Guerino, de repente, alegar num depoimento dado no Ministério Público, sob juramento, que ele não sabia que eu era vereadora, né? E que ele não sabia que eu ia executar as funções dessa forma, que ele não sabia que eu ia participar de reuniões, de comissões, porque o senhor Guerino está ali, na parede ali, ó. Ele foi vereador desta casa, então ele conhece muito bem o trabalho de um vereador. Ele conhece muito bem. Então, assim, qual é a única explicação para, digamos assim, para que agora as coisas tenham tomado esse vulto, né? Para que as coisas tenham tomado esse norte? Eu não sei. Eu conto com os senhores para saber. Porque se alguém cometeu um crime aqui, não fui eu. Isso está provado nos autos. Isso está provado em todas as oitivas. Inclusive aqui, quero pedir desculpas a vocês, né? Se me exaltei em algum momento, mas que nem falei ontem. A tribuna é o meu momento de me defender.
eu não vou ficar calada e quieta com a minha honra sendo atacada todos os dias. Eu fui eleita, eu tenho o direito de estar aqui. E eu não sou qualquer uma. Eu sou uma pessoa preparada, tá? Eu vim para cá para exercer uma função. Eu vim para cá com a intenção de colaborar com a municipalidade. E fui para a educação porque, assim, eu sempre digo, se eu tivesse pedido cedência para a SEDEMA, por exemplo, seria estranho, né? Seria estranho e haveria, sim, uma má-fé no sentido de eu querer me aproveitar do meu cargo de vereadora para me prevalecer. Não, eu pedi a minha cedência para a educação. Porque vocês sabem, vocês estiveram no Cecília Meirelles hoje, vocês sabem que lá tem alunos que foram encaminhados por mim e pela minha equipe e que deveriam receber o mesmo tratamento. Inclusive, à noite na EJA, né, muitas das mulheres que estão na EJA à noite são vítimas de violência doméstica. Então, assim, quando nós temos o Maria da Penha vai à escola, quando nós temos o Maio Amarelo, quando nós temos agora o Setembro Amarelo, eu vou executar, por exemplo, as palestras do Setembro Amarelo só com as crianças? Eu não vou falar com os adultos que estão enlouquecidos porque não têm emprego, porque os filhos estão chorando de fome em casa? Eu não vou falar com pais de família que me ligam todos os dias pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda? Eu estava aqui agora mesmo, antes do início, né, falando com uma moça que acabou de sair da cadeia e não tem o que comer dentro de casa. E ela tem 2 crianças pequenas. Então, assim, como é que eu vou, enquanto psicóloga, como é que eu vou me abster, né, de atender? Como é que eu posso ser cerceada, né, de atender pessoas que estão precisando desses atendimentos? Porque aí eu peço a vocês, Câmara de Vereadores, meus colegas, né, não adianta termos uma equipe multidisciplinar com profissionais altamente qualificados, porque sim, aquela equipe é altamente qualificada, ela é referência no Estado. Tá? Não adianta nós termos um investimento desse tamanho se por birra, tá, o nosso trabalho vai ficar restrito a um público. Então, aí vem aquela velha questão, né? A educação é direito de todos, é dever do Estado. Mas aí tudo aquilo que compõe a educação, porque a GASA está aqui nos projetos, tá? Que o senhor Guerino me entregou alegremente no começo do ano. A GASA está aqui, a equipe multidisciplinar está aqui, tá? Então, aí, como é que eu, né, como gestora, como é que eu, enquanto vereadora, posso permitir que uma parte do público-alvo da educação não receba a atenção que lhe é devida por birra? Porque eu garanto para vocês, tá? Eu garanto para vocês, se eu for caçada aqui, se eu for exonerada no executivo, né, vai entrar outro psicólogo e ele vai fazer esse trabalho, certo? Então, por que não eu fazer esse trabalho? O que está acontecendo nos bastidores? Certo? É por isso que eu estou tão brava. É por isso que eu subo na tribuna e falo o que falo. Eu tenho que me defender. Infelizmente, eu não posso colocar o Dr. Perina para vir falar por mim, né? Eu gostaria, sabe? Porque eu acho que ele seria um pouco mais ponderado. Eu sei que muitas vezes eu fui dura nas minhas palavras, tá? Eu sei disso, certo?
Mas eu não estou aqui para brincadeira. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara. Da mesma forma, eu não estou para brincadeira na educação. E é uma coisa que eu quero deixar bem clara. E eu tenho capacidade para colocar todos esses projetos aqui, eu e a minha equipe. Temos capacidade para colocar todos esses projetos aqui para vigir de novo. Tá? Pelo menos aqueles que compõem o nosso rol de trabalho: assistência social, psicopedagogia e psicologia. E vocês são testemunhas. Ontem, um homem foi julgado, culpado, depois de dar mais de 20 facadas na sua companheira. E aí? O que é que nós, você, Wanderson, que é o autor da Lei Maria da Penha, vai à escola, como é que fica você nisso tudo? Porque desde que a lei foi editada, ela só foi executada enquanto eu estava no CREAS. O Agosto Lilás está parado há 3 anos. Né? Tudo aquilo que compete à prevenção de violência nessa cidade está parado. E eu fui para a educação por quê? Porque eu quero trabalhar a prevenção junto a essas famílias. E eu posso fazer isso. Eu posso encaminhar para cada um de vocês depois todos os cursos que eu já fiz nessa vida, para vocês entenderem aonde foi que eu já coloquei o meu pé, né? Para treinar a minha capacidade para o atendimento. Tem mais algumas perguntas? Nós temos algumas perguntas que vamos fazer que a senhora já enrolou e já respondeu algumas. Então, nós vamos possivelmente pular algumas, mas outras vão... Por que a senhora deixou para devolver o valor recebido a mais apenas em julho de 2021? Eu não deixei para devolver esse valor. Eu requeri a devolução. Esse requerimento de devolução, né, ele já havia sido feito. E ele foi indeferido 4 vezes. Tanto pelo senhor Guerino, quanto pela senhora Maria Otília. Então, assim, não há dolo de minha parte. Eu conhecendo a 041 como eu conheço, porque esse não é o primeiro PAD que eu respondo, né? Então, conhecendo a 041 como eu conheço, eu sabia muito bem que nas minhas férias eu poderia resolver esse imbróglio, já que a administração municipal, né, se mostrava nada afeita. Porque quando, em março ou abril, se não me engano, a Joyce comunicou, precisa mandar as faltas para haver o desconto. Por que não foi mandado? A má-fé está aonde? Está em mim, será? Eu não sou ordenadora de despesas. E vendo tudo que já estava acontecendo, é lógico que eu ia esperar e eu ia promover essa devolução nas minhas férias, porque eu sabia que ali não teria como a administração municipal correr. Que foi o que aconteceu. Né? Nas minhas férias, o dinheiro foi devolvido, porque esse dinheiro não é meu. Mais uma. A senhora confirma que, para exercer suas funções legislativas, deixou de comparecer por alguns dias no seu posto de trabalho? Sim, senhor. No memorando de folha 141, a senhora afirma que não usará do suposto banco de horas para compensar os dias faltados no seu local de trabalho. Quando a senhora pretende devolver por esses valores recebidos e não trabalhados? A senhora já respondeu isso aí, já. Só para nós. Sim. Na folha 143, o senhor Guerino Pérez fala que não pode organizar carga horária fora da normalidade prevista no Estatuto do Servidor e demais leis que regem o assunto,
Quais os documentos a senhora apresentou em que há tal autorização? Olha, mais uma vez eu retomo a conversa do dia 4/1, né? Eu apresentei para ele as horas que eu tinha acumuladas e ele disse textualmente para mim que sim, que invariavelmente, inclusive isso está em um memorando, né? Não me recordo qual deles, isso está em um memorando que alguma falta, alguma justificativa de falta deverá ser negociada após, porque assim, eu aporto uma justificativa de faltas na véspera, porque a Sandra Andréa me pediu isso, que é a nossa secretária lá. Ela me pediu, falou, você precisa fazer a sua justificativa de faltas. Eu falei, não, beleza, então eu faço, né? Então, eu coloco num doc essa justificativa de faltas e tá lá, textualmente. Quando eu voltar de viagens, conversaremos sobre esse banco de horas. Até porque até ali não havia nenhuma negativa de que eu não poderia utilizar esse banco de horas. Aí, pronto. Aportei esse documento, a justificativa. Quando foi em março, veio essa negativa do uso, né, das justificativas, tá? Eu falei, não tem problema, né? Se não pode, não pode. Não vou ser eu que vou brigar por isso. Tanto é que eu já disse várias vezes, essa situação das horas extra em outra secretaria, ela vai ser resolvida na Justiça. Ela vai ser resolvida agora no Ministério do Trabalho, porque são horas trabalhadas, são horas que eu tenho provas delas, né? Tenho tudo provado, tudo documentado. Na folha 151, a senhora apresentou um plano de trabalho individual para exercer as funções fora do período matutino e vespertino. As folhas 153, o pedido foi indeferido, pois não contempla a proposta pedagógica da equipe multiprofissional. Qual documentos autoriza a senhora a trabalhar fora de hora? No caso aí, não há um documento, por exemplo, assim, uma formalização que autorize isso. Mas, por exemplo, quando você pega o Plano Municipal de Educação, né, de 2016, é dever do psicólogo participar do processo de admissão, promoção, desligamento, transferência, relatórios, participar de estudos de ações de equipe interdisciplinar, assessorar a ação docente em seu âmbito de conhecimento. Docentes trabalham de manhã, à tarde e à noite. Orientar famílias visando valorização do processo educativo. As famílias estão na escola manhã, tarde e noite. Enriquecer a prática pedagógica desenvolvida na escola com estudos e observações. Participar de reuniões técnicas e administrativas sempre que convocado. Orientar os professores sobre o desenvolvimento individual de cada educando, bem como as atividades a serem desenvolvidas a nível escolar e familiar em horários estabelecidos para estes procedimentos. E por aí vai, né? Então, isso está na folha 183 do processo. Então, assim, olhando para as determinações de um psicólogo, não há como você dizer que tudo isso daqui só pode ser executado no período matutino ou vespertino, né? Até porque nós temos seres humanos, nós temos famílias, nós temos pessoas em risco que também estudam à noite. Igualzinho nós temos de manhã e nós temos à tarde. Aí também, junto a isso daqui, eu gostaria de lembrar dos projetos desenvolvidos pela SEMEC, que orgulhosamente o senhor Guerino me entregou uma cópia, né? Porque ele falou, eu quero que você conheça os projetos desenvolvidos, eu quero que você veja o que nós fizemos, né? Porque eu quero que vocês levem adiante alguns deles. Então, por exemplo, aqui, a Escola de Pais, formação e integração dos pais, familiares e educadores para uma efetiva humanização, convivência, integração e formação para a integridade do cidadão, né?
O programa Saúde na Escola, ele é desenvolvido junto com a Secretaria de Saúde, né? Temos aqui a questão psicológica, que é a orientação de adolescentes, de adultos, né, com relação a problemas mentais. Estamos no Setembro Amarelo, né? Mês da prevenção do suicídio. O Maria da Penha vai à escola. Eu tenho muito orgulho de ter participado da criação dessa lei, porque foram os meus dados, trazidos para o Wanderson, trazidos para o finado senhor Toninho Assunção, trazidos para o Mica, que deram origem a essa lei. E fui eu que fui para a escola, eu tenho N provas. E eu entreguei relatórios para o senhor Guerino da minha execução desse projeto. Conversamos detidamente sobre esse projeto, porque não há como prevenir violência doméstica trabalhando apenas a vítima. Você tem que trabalhar o agressor e você tem que trabalhar as crianças que repetem isso no ambiente escolar. Então, assim, há muitos documentos, senhor Alírio, muitos documentos que falam, sim, entendeu? Que a minha ação como psicóloga, ela é necessária nos 3 períodos da educação municipal. E é onde eu ressalto de novo, tá? A educação, hoje, né, nesse vórtice de dizer que a Gaze... Porque, assim, quando você pega a lei, né, que regulamenta a ação do assistente social e do psicólogo na escola, você não vê na lei que essa ação vai ser desenvolvida apenas no período diurno. Não existe isso na lei. A lei é clara. As escolas devem, né, a partir daquele momento, se esforçar para ter equipes multidisciplinares. Então, assim, é lógico que a criação da lei também contemplava os alunos do período noturno. Quando foi apresentado o seu plano de trabalho à Secretaria de Educação? Após a provocação do Dr. Matheus Macedo Cartapati. Porque o senhor Guerino Périos nunca me pediu esse plano de trabalho. Tanto é que, conversando com ele, ele disse que a gente ia vendo, né, à medida que o trabalho fosse se desenvolvendo, que a gente ia adequando o nosso trabalho. Por que apenas em 27 de maio de 2021 a senhora começou a justificar suas ausências no seu posto de trabalho? Folha 172. Porque é somente a partir dessa época que me começaram a pedir essas justificativas. Mesmo com o indeferimento do plano de trabalho, a senhora continua se ausentando do local de trabalho no período matutino ou vespertino? Sim, senhor. A senhora Mas isso apenas nos dias que eu tenho que vir à Câmara. A senhora confirma sua participação em reuniões na Câmara Municipal por toda a manhã do dia 9 de setembro de 2021? 9 de setembro... Deixa eu ver aqui. 9 de setembro foi agora, esses dias? Sim. Eu cedo a palavra para os nobres colegas. É, querem foi o fazer dia alguma da reunião com o pergunta ainda. prefeito. Com toda calma. Vereadora K, realmente a senhora comunicou, através do memorando 9856, solicitando a devolução dos valores sobre a viagem. Por que aconteceu só 3 meses depois, que já estava sendo instaurado o processo pelo Ministério Público? Eu não sou ordenadora de despesas. Quem deveria não ter me pago indevidamente, né, até porque ele tinha acesso ao espelho de ponto, porque o espelho de ponto está nos autos. Ele tinha acesso ao fato de que eu havia faltado. Entende? Ele sabia que eu estava em Brasília. A questão aqui, ela está invertida. Digamos assim, vamos usar um jargão chulo e popular, né? O poste mijando no cachorro, né? Então, assim, ele não deveria ter me pago
eu não exigi esse pagamento. Eu não ameacei em momento algum sobre esse pagamento. Tá? E eu acho que, olhando o processo em si, vocês viram que o meu holerite ele é uma bagunça. Né? Porque eu tenho vários empréstimos, então, assim, mês eu recebo uma coisa, outro mês eu recebo outra. Então, assim, sim, eu demorei alguns dias para perceber. Tá? Então, assim, quando eu percebi, né, que as coisas estavam tomando esse vulto, eu tentei, sim, reorganizar as coisas. Mas, como vocês mesmos estão vendo, quando eu tento fazer isso, né, eu recebo vários indeferidos. A lei é clara. Além do que, por exemplo, como é que você vai cobrar um funcionário público, né, com relação à questão de ordenação de despesas, com relação a questões administrativas? Eu tenho uma gestão que deve zelar pelo meu bem-estar e o bem-estar de todos que ali estão, e deve zelar, logicamente, né, pelo bom uso do dinheiro público, certo? Então, assim, já em 10 de maio, quando eu fui oficiada de que tudo isso estava acontecendo, quando eu recebi os documentos, né, do Dr. Matheus, eu já requeri uma reunião com o senhor Guerino e com a senhora Maria Otília. E aí eu repito, até hoje essa reunião não aconteceu, porque eu quero entender o que está acontecendo. Tá? Então, assim, as coisas estão andando, eu não fui, digamos assim, eu não fui condenada em nada. Eu acho que, muito pelo contrário, se a gente for olhar as coisas pelo que elas são de fato, né, olhando as leis, compulsando, por exemplo, a lei que me levou para a educação, a fazer parte de uma equipe multidisciplinar, nós vamos ver que quem está ferindo a lei é o senhor Guerino Pérez. Né? Então, assim, a questão da devolução do dinheiro foi sanada. Quando foi que eu vi que esse dinheiro ia ser devolvido sem me ser indeferido? Justamente quando eu usasse das minhas férias para exigir. E mesmo assim, o que aconteceu? Né? E aí, quando, vocês podem ver, o memorando 9.856, ele é bem longo. Né? Ler ele é divertido, é interessante. Porque chega um momento do memorando em que eu marco, numa das respostas, o advogado, né, o senhor Valdiro Gouveia Neto, eu coloco ele como um dos interlocutores no memorando. Por quê? Né, ele, inclusive, ele adverte ali aos interlocutores todos, né, eu acho que ali nós já tínhamos mais de 14 pessoas envolvidas. E ali ele adverte os interlocutores todos que todos prestassem atenção às propostas que estavam sendo feitas no memorando por mim. Por quê? Porque ele sabia do risco que a administração municipal corria ao me negar um desconto que é meu direito e que deveria ter sido dever da administração municipal lá atrás ter feito. Tenho uma perguntinha para fazer para a senhora lá para trás. Eu falo senhora, não sei se eu posso chamá-la. Claro, do jeito que o senhor quisesse. Quando a senhora foi candidata... Desculpa. Quando a senhora foi candidata, lá atrás, a senhora já tinha, assim, uma certeza que a senhora ia possivelmente ganhar a eleição. Não. Eu ganhei por um voto, senhora. A senhora... Como a senhora... assim, tem um estudo de alta sociedade, a senhora já sabia lá atrás da incompatibilidade sua
do seu trabalho com a Câmara. Por que a senhora não resolveu logo isso lá atrás? Não, ganhou a eleição, chama, ó, ano que vem eu vou trabalhar 8 horas. E como que eu vou fazer com a Câmara? Vamos resolver logo isso aqui, vamos acertar já isso aí. Para que a gente não passasse por esse crivo aqui, essa situação. Difícil, né? Eu não quero aqui falar para a senhora que nós temos que voltar o tempo para trás. Eu não vejo Mas nós problema. precisamos ter um pouquinho de... Sim. E com isso, quem falhou não foi nós, foi a senhora que falhou. Que a senhora devia ter chamado a prefeitura. Eu vou trabalhar 8 horas, mas vou trabalhar na Câmara. Qual é a forma? Como vamos fazer isso aí? Senhor Alírio, se o senhor compulsar os autos, o senhor vai ver que eu troquei vários memorandos com a administração municipal. Memorandos, não. Nessa época, nós não tínhamos ainda esse milagre maravilhoso que é um DOC, né? Então, assim, o senhor vai ver que em 11/12... O senhor vai ver que em 14/12, o senhor vai ver que no mês 10, por exemplo, tá? Quando eu já estava numa situação assim, já confortável, 5/10 aqui, 5 de outubro, né? Eu já falo com a senhora Joyce Vassolovski sobre as horas extra, né? Sabe? Então, aqui, no dia 11/12, entende? Um pouquinho depois da minha eleição, e um pouquinho depois da minha conversa, porque, assim, está nos autos também, né? Eu tive uma conversa com a Cris, eu tenho certeza que foi dia 19 de novembro, essa conversa. Por quê? A minha primeira conversa com a Cris via WhatsApp se deu no dia 20 de novembro. Ela me manda uma foto, né? E nessa foto ela diz, olha, caiu da sua carteira de trabalho ontem quando eu fui fazer a cópia dos seus documentos. Então, aqui nessa secretaria, né, eu trouxe os meus documentos, tudo. E ali naquele momento, né, no dia 19 de novembro, ela falou para mim, falou, olha, temos que averiguar essa questão da compatibilidade. E sim, quando eu saí em agosto, né, para, digamos assim, para concorrer às eleições, eu já conversei com a minha equipe de CREAS, tanto é que, por exemplo, se o senhor tiver uma oportunidade algum dia de conversar com a dona Cláudia, eu deixei para avisar a minha equipe técnica, tipo assim, quarta-feira, na sexta-feira eu não viria mais. Por quê? Eu não queria que ficasse parecendo, de forma alguma, que eu estava me aproveitando do fato de atender vítimas tão vulneráveis, né, para um projeto eleitoral, digamos assim. E aí, nessas conversas, aí teve aquele imbróglio, né, porque por conta de uma série de situações, a gente acabou tendo o pleito adiantado, digamos assim, né, os prazos adiantados em mais um mês, né, quer dizer, prorrogados em mais de um mês. Aí eu acabei ficando aquele mês ainda trabalhando como pré-candidata, né? Então, o que eu combinei com a senhora Cláudia? Para não criar esse imbróglio com com as pessoas que eu atendia, com as famílias e com os cidadãos em si. Falei, olha, eu não vou pegar mais nenhum caso novo, tá? Nenhum caso novo. Eu já havia treinado a minha equipe em julho daquele ano, tá? Porque, assim, eu ia sair candidata, mas eu tinha isso só na minha cabeça, né? Só a minha família sabia disso, porque eu não queria criar um problema para mim dentro da administração municipal. E então eu falei, olha, a equipe precisa ser treinada, porque um dia vai acontecer, um dia eu fico doente, um dia eu viajo, um dia acontece alguma coisa. E aí? Se eu sou a única que atende violência doméstica, como é que vai ser? Todo mundo aqui precisa aprender a lidar com esses casos. Então, em julho de 2020, eu treinei a equipe. Em agosto, eu comuniquei a minha saída para concorrer ao pleito eleitoral. Aconteceu esse imbróglio. Fiquei mais um mês lá.
Falei para ela, falei, não vou pegar nenhum caso novo mais. Eu vou encerrar o máximo de casos que der para encerrar, só vão ficar os casos graves. Né? Aqueles casos que, inclusive, alguns deles estão em acompanhamento até hoje, dos quais eu ainda sou testemunha na justiça. E sim, houve esse momento dessa conversa. Ela falou, e se você for eleita? Né? E se você conseguir se eleger? Né? Então, assim, não há uma certeza. Eu fui eleita por um voto. Então, eu falei com ela, eu falei, não, se acaso acontecer de eu ser eleita, eu vou pedir o remanejamento. Tá? Então, isso foi, sim, conversado. Doutor Perina está com a palavra. Obrigado. Sobre essa última pergunta do seu Alírio, que até ele falou meio exaltado, mas eu entendo que é pelo jeito italiano de ser. Acho que não é querendo intimidar a senhora. Não, de forma nenhuma. Tranquilo. Eu gostaria que você explicasse, que a senhora explicasse melhor essa questão das tratativas entre sua cedência da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Educação. Se isso envolve a sua preocupação com a compatibilidade de horário. Com certeza. Com certeza. Que é o que eu já falei diversas vezes. Se eu tivesse pedido a cedência para qualquer outra secretaria, ficaria aprovado, sim, um dolo. Né? Ficaria aprovado, sim, uma má-fé. Mas eu pedi a cedência para a Secretaria de Educação justamente porque eu sou professora de formação. Essa é a minha primeira formação. Né? Então, eu sei como funciona uma escola. E, sim, por diversas vezes eu estive nas escolas municipais fazendo campanha, fazendo trabalhos junto com o conselho, né, dentro das escolas, inclusive no período noturno. Então, eu sabia, sim, que eu poderia compatibilizar esses horários. Quando eu pedi a cedência, por exemplo, não há, tá? No RH, onde quer que seja, não há um único documento produzido pela administração municipal dizendo que eu não poderia ser cedida pela educação. Ou seja, havia, sim, um entendimento de todos, tanto da senhora Maria das Dores Zocal-Krug, quanto do senhor Guerino Périos, de que, sim, a melhor saída, já que eu gostaria, né, de compatibilizar os horários, que o melhor lugar para eu trabalhar seria a educação. Então, houve essas tratativas com as duas secretarias? Houveram. Tanto é que aqui, ó, né, tá nos autos, né? Isso antes da senhora tomar posse? Antes, 11/12, está aqui. Certo. Né? A senhora Raquel Tortelli, atual secretária de administração, acho que ainda é, ela disse no depoimento dela, no procedimento preparatório no MP, que é comum, entre algumas pastas, uma negociação prévia dos servidores com o seu secretário, com a sua chefia, dizer assim, olha, eu trabalhei num domingo, eu trabalhei 1 hora a mais, né, eu vou precisar faltar tal dia e ter essa compensação. Sim. Eu queria saber, sem a senhora citar nomes, para não envolver também nenhum colega em constrangimento, né, se a senhora tem conhecimento, se é uma praxe comum na secretaria, na prefeitura municipal, esse tipo de tratativa. Inclusive, para não envolver mais ninguém, já que estamos falando da senhora Raquel Tortelli, antes dela ser secretária, né, de administração, eu trabalho com a senhora Raquel já há muitos anos, né? Foi conselheira tutelar, então, assim, sempre foi uma pessoa muito atuante, é uma secretária muito atuante, né? Muito preparada. E, por diversas vezes, quando eu fui coordenadora de políticas para mulheres, né? Eu trabalhava ali no órgão gestor. Então, eu tanto exercia a função de coordenadora de políticas para mulheres, quanto eu também atendia às vítimas. Porque houve, digamos assim, houve uma proposta, né, da dona Maria das Dores, de que eu fosse para o órgão gestor. Eu falei, não, tudo bem, eu saio do corpo do CREAS, mas eu quero levar as vítimas comigo. Né? Tudo bem para você se eu fizer isso, né? Tá tudo bem se isso for, né? Ela falou que não tinha problema, tanto é que eu fiquei 2 anos atendendo vítimas de violência ali.
Então, assim, houve um domingo, por exemplo, era um setembro, não sei se 2018, uma coisa assim, eu tenho que ver os meus registros. Estávamos eu, a senhora Raquel e mais uma funcionária que trabalhava com ela ali na questão das compras, né, e de tudo. Nós estávamos as 3 trabalhando num domingo. Então, o que aconteceu com isso? O que aconteceu com essas horas? Eu tenho essas horas registradas, eu tenho esses espelhos, né? Sabe? Então, o que aconteceu com isso? Isso foi encaminhado, foi feita uma justificativa de horas extra. Então, a senhora Raquel e eu justificamos aquelas horas extras e gozamos delas posteriormente. Várias vezes, por exemplo, participamos de eventos, né, inclusive à noite, né? Então, assim, e sim, depois compensamos essas horas. Isso sempre foi muito comum. Tanto é que o senhor prefeito, por exemplo, ontem ele reiterou, né, que há uma prática, né, em muitas secretarias do pagamento de horas extras até um total de 60 horas mensais. Isso acontece na saúde, isso acontece na administração, isso acontece no obras, né? Alguma das testemunhas que depuseram aqui na Câmara mentiu em seu depoimento, praticando crime de falso testemunho? Senhor Guerino Pérez. Em que momento? Quando ele afirma, né, que assim, que ele não sabia dessas questões inerentes ao meu trabalho, quando ele afirma com relação ao fato de, por exemplo, desconhecimento em relação à viagem, né? O senhor ainda, no momento, o senhor ainda falou, deu a ele uma nova chance, né, dele se retratar, porque nós representamos, eu fiz questão de representar criminalmente, porque ele foi advertido, né, de que o depoimento dele, tanto lá no Ministério Público quanto aqui, né, poderiam ensejar perjúrio, o crime de perjúrio, né? E eu lembro muito bem ontem do senhor ainda falando para ele, o senhor gostaria de se retratar sobre as suas alegações? Naquele momento eu especifiquei que ele alegou que você batia o ponto, batia o ponto na secretaria e vinha para a Câmara. Sim, é verdade isso que ele falou? Jamais. Isso está nos espelhos de ponto, claro como dia. De que forma a Secretaria de Educação, acho que a senhora já explicou, né, poderia só dar mais uma pincelada, de que forma que a Secretaria, que a senhora está no momento, poderia se utilizar de seus serviços no período noturno? Normalmente, como eu já faço na GASE, né, avaliando esses alunos, estando à disposição dos professores. Nós temos, inclusive, professores, eu já atendi professores do Cecília Meirelles, monitores do Cecília Meirelles, que são vítimas de violência doméstica, por exemplo, né? Muitos dos alunos que estão hoje estudando no EJA, no Cecília Meirelles, foram encaminhados pela minha equipe, estão em risco social. Então, assim, eu vejo uma falha aí, porque há uma ruptura, né, de vínculo. Enquanto você, durante o dia, você tem acesso a uma equipe profissional para te acompanhar, para te orientar e tudo, aí, a partir do momento que você vai para o período noturno, há uma ruptura disso. Isso se chama, no jargão, né, do nosso trabalho, violação de direitos. Certo. Tudo certo com o áudio aí? Eu vi que eles estão preocupados. Tudo certo? Não, só na hora que o senhor falou, só deu uma interferência, a gente estava conferindo, mas está ok agora. Tá, só para constar, eu havia perguntado se é verdade a afirmação do seu Guerino, de que ontem ele disse que estava nos autos, né, que a senhora se ausentava do trabalho, batia o ponto lá na secretaria e vinha para a Câmara, né, o que a senhora já negou. E relatou, e é o fato que isso não consta nos autos mesmo. A senhora foi comunicada pelo seu chefe para se desligar da sua função por incompatibilidade de horários? Não, nunca recebi nenhum tipo de documento nesse sentido.
A senhora recebeu alguma reprimenda pelas faltas de fevereiro de 2021 por parte da sua chefia? Não, nunca. Tanto é que eu pedi reunião com ele, com a senhora Maria Otília, para que discutíssemos o que estava acontecendo e que poderia vir a acontecer, né? Sabe? Porque eu não tinha a intenção de estar aqui desse jeito, passando por tudo isso. Eu não tinha intenção que vocês estivessem passando por tudo isso. Mas, em momento algum, eu fui atendida no meu pedido de reunião. Certo. A senhora acha que consegue desempenhar o seu trabalho com excelência, desempenhando o cargo de psicóloga e de vereadora ao mesmo tempo? Com certeza que sim. Certo. A senhora esclareceu bastante também já nas perguntas do senhor Lírio. Quer fazer alguma consideração final? Não, eu acho que eu já falei Algo o que eu tinha para que a senhora falar. quisesse rebater? Né? O que eu quero é que isso seja resolvido, né? O que eu quero é que as provas falem, né? E que, assim, que as provas sejam levadas a sério, porque eu acho que tem provas demais de que o dolo nessa questão toda não foi cometido por mim. Porque, sim, eu aportei, eu conversei, eu falei com a administração municipal desde o começo de tudo. Tá? Então, a administração municipal ela teve N chances de dizer não, cara, você não pode desempenhar essas duas funções. Tá? Nós não aceitamos. Mas, até hoje, a administração municipal não fez isso. E, sim, eu venho para a Câmara, participo das reuniões das comissões, como está nos espelhos de ponto, né? Muitas vezes eu retorno, se não houver marcado alguma reunião, algum atendimento aqui à tarde, eu retorno para a educação, para as minhas atividades funcionais, normalmente. Tá? Então, assim, eu rebato veementemente a fala criminosa da senhora Maria Otília Balbino hoje, com relação ao fato de que eu fiquei dentro do meu carro esperando dar horário a mais para bater ponto. Qual é a vantagem que eu teria de bater ponto fora de horário se já é ponto pacífico na educação de que eu não vou poder fazer banco de horas lá? Se eu chego um pouco mais cedo, e vocês vão ver, porque aqui os papeizinhos, o doutor Perina depois vai colocar, vocês vão ver. Tá? Se eu chego mais cedo, entendeu? Eu chego mais cedo, mas não é por má fé. Que mal há num funcionário chegar um pouco mais cedo no seu trabalho? Né? Que mal há um funcionário ficar uma meia hora, 40 minutos a mais no seu trabalho? Mas não deveria você, por exemplo, mas... Eu concedo... Posso? Tá nas minhas perguntas, mas eu acho que a busca da verdade dos fatos, eu concedo o espaço para ele. Mas você não poderia, por exemplo, mesmo que nem você chegou mais cedo, você não poderia esperar dar o horário, que é às 13 horas, para você ter batido o seu cartão lá? Cartão ponto? Wanderson, essa questão, ela já está pacificada, né? Em momento algum, e isso está nos autos, inclusive eu posso ser acionada judicialmente, se daqui a 6 meses, por exemplo, eu quiser que a educação me pague horas extra. Tanto é que, vamos pensar assim, de forma racional, eu não estou devendo horas para a educação? Né? Então, assim, o que está acontecendo? À medida em que eu falto, as faltas estão sendo descontadas. Eu pedi hoje os olerites dos últimos 3 meses, né, que eu vou entregar para o senhor Perina, para ele colocar nos autos, e vocês vão ver. Tá? As faltas estão sendo descontadas, ou seja, o executivo agora, o executivo está exercendo o seu dever
Entende? Ele está exercendo o seu dever e garantindo o meu direito, porque sim, é meu direito. E é meu dever funcional. Entende? Vocês não vão achar em momento algum eu brigando com o RH, com o senhor Guerino, com a senhora Maria Otília, com a senhora Raquel. Por quê? Porque houve desconto de dia que eu faltei. Entende? O que eu mais quero nesse momento é resolver essa situação. Porque eu quero trabalhar. E sim, eu tenho plena consciência, eu acho que a minha história fala por mim. Eu sou capaz de desempenhar essas funções. E a lei, mais uma vez eu retomo, a lei que me colocou na GASE, né, que fez com que o senhor Guerino ficasse tão feliz com a minha ida para lá, no começo, né, tá? Ela não diz que o meu trabalho tem que ser executado apenas no período diurno. E isso é uma coisa que nós, legisladores, temos que pensar muito bem e muito claramente. Então, a senhora está ciente que, neste momento, a senhora não teria vantagem nenhuma de computar alguma hora extra a mais, porque sabe que, nesse momento, não seriam pagas de qualquer forma. De jeito nenhum, e não tem a menor intenção disso. Certo. Nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu repito o que eu falei lá atrás. A senhora Maria Otília Balbino deve ter me visto chegando de alguma visita em alguma escola, porque, sim, eu uso. Isso pode ser, eu posso pedir uma declaração, né? Ou vocês, né, por favor, peçam uma declaração, tá? Para a minha equipe de trabalho, tá? De quantas vezes por semana nós usamos o meu carro para nos deslocar. Por quê? Porque não há um carro na educação à disposição. Porque lá nós agora, a equipe, tipo assim, ela multiplicou, né? Então, são poucos carros à disposição. E sim, se a gente tem que fazer uma visita ali no Érico Veríssimo, no Cecília Meirelles, é tão pertinho, né? Vamos ficar esperando, de repente, passar um dia inteirinho, o menino está lá em crise, a menina está lá em crise, né, precisando de atendimento. Nós vamos esperar aparecer um carro para a gente poder fazer esse atendimento? Isso seria uma irresponsabilidade. Né? Então, assim, quando ela faz essa afirmação, né, simplesmente, eu repito, é uma afirmação criminosa, tá? Porque ela sabe que muitas vezes eu uso o meu carro para trabalhar. E sim, naquele momento, né, eu deveria estar voltando de alguma escola em que eu estava trabalhando. Tanto é que depois que vocês saíram dali, depois daquela fala dela, né, e isso as minhas colegas podem afirmar, né, quer dizer, a minha única colega que estava ali na hora, Liséia, né, porque a Josi não estava, tá? Ela ficou estupefata com a declaração, porque isso nunca aconteceu. Ficar no carro esperando dar um horário. Para quê? Eu não tenho vantagem nenhuma nisso. E faço questão de que isso conste dos autos, né, como vai constar, porque se algum dia eu entrar com um processo para receber a hora extra da educação, que a minha ação seja criminalizada. Certo. Vou aproveitar, então, a oralidade do ato, dizer que eu vou juntar os documentos que a vereadora mencionou junto com as alegações finais. Quero parabenizar a comissão, o presidente da comissão, o relator Tucano, o Wanderson Cardoso. Eu fiquei o dia inteiro pensando assim, como deve ser difícil para quem não é da área do direito ter que presidir uma sessão que é totalmente jurídica, né? Embora vocês estejam muito bem assistidos pelo Dr. Júnior, mas vocês que estão conduzindo os atos, né? Quero parabenizar pelo afinco em se apurar a verdade dos fatos, né? Ainda que algumas vezes a verdade não é aquilo que a gente queria eventualmente encontrar, tá bom? E só para eu concluir, com devido e máximo respeito, apresentarei as alegações finais da defesa dentro do prazo regimental, né? Assim que me tiver sido fornecida toda a documentação e arquivos de mídia do presente PAD, tá? Cumpre ressaltar, no entanto, que, embora independente, este presente PAD, ao que parece, se concluirá mesmo... eu escrevi errado aqui. Esse PAD ele corre de forma independente dos outros. Tá? E, ao que parece,
ao que me parece, ele vai ser concluído antes de encerrar o inquérito do Ministério Público e antes de se encerrar o PAD no Executivo, que existe um PAD lá também. Tá? Sendo assim, desde já clamo e requeiro a Vossas Excelências, tendo em vista que tanto o inquérito civil na MP quanto o PAD no Poder Executivo, principal interessado no caso, já que ela é servidora do Executivo, ela está como vereadora apenas aqui, estão ainda em fase de apuração sobre a compatibilidade ou não de horários da servidora hora investigada, bem como não se comprovou ter havido determinação para a servidora, hora também vereadora, se afastar do seu cargo de psicóloga. Ela não recebeu nenhum documento ainda. Compatibilidade que ainda está sendo apurada tanto pelo município quanto pelo Ministério Público, bem como muito menos se comprovou apontamentos irregulares em relógio de ponto. Então, diante disso, eu venho requerer que a comissão processante, ao emitir seu parecer final, pugne pela improcedência da acusação. Até porque o inciso 7º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, vocês podem certificar depois com a assessoria jurídica, prevê que o processo arquivado, se for o caso, não prejudique eventual nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos, caso isso se comprove futuramente nos procedimentos supracitados. O que eu quero dizer? Que se vocês pugnarem pela improcedência da acusação, tendo em vista que não se apuraram ainda as outras investigações, caso se comprove no PAD do Executivo ou no PAD do Ministério Público eventual culpa da vereadora, vocês poderiam ingressar uma nova ação baseada nos mesmos fatos. Esse é o meu requerimento, Excelência, e, mais uma vez, parabenizo todos pela condução. Eu gostaria também de falar, doutor, que o encerramento desse processo será no dia 27/9. Esse será na outra segunda-feira, né, doutor? Dia 27/9. E que a gente possa até lá ter as coisas tudo bem organizadas e fazer justiça. Nós precisamos fazer justiça. E nós nessa data será o relatório, do relatório. Essa data será a data do julgamento, na segunda-feira, dia 27/9. Então, mas data vênia não foi elaborado ainda o relatório, como que o julgamento poderia estar marcado? Ah, sim, vou me corrigir aqui. O relatório pode até ser pela improcedência, mas o julgamento tem que acontecer, é verdade. Isso. Né? 27/9. Vocês são jurídicos, né? Sim. Ainda que a comissão eventualmente aponte pela improcedência, olha, a gente investigou e baseado isso naquilo, teria que ser levado realmente ao plenário que vai decidir. Isso. E eu quero saber se a votação será secreta ou será em voto aberto. A votação será aberta, né? A votação será, eu não posso falar, mas vou ter que responder porque é uma questão jurídica, vai ser aberta. É aberta. Aberta e nós vamos exigir o mesmo quórum da primeira. Mesmo para vereador, em tese, não precise. Não é secreto. É aberto. Certo. E quando eu vou ser intimado do relatório final? Que eu vou precisar para a defesa oral, né? Sexta-feira da semana que vem, quinta-feira, mais ou menos. Apertado. Aqui, eu acho que está apertado, hein? Aqui, hoje o senhor vai levar tudo. Inclusive, na hora de encerrar a audiência aqui, eles já vão passar para pendrive. A cópia do processo, ata de hoje de dia, ata da audiência de ontem, tudo, resposta dos documentos. Porque, sim, que assim, eu vou apresentar as alegações finais. Depois das alegações finais, são um calhamaço de documentos. Vai ser apresentado o relatório. Eu acho que, humanamente falando, falar que em 2 dias ou 1 dia vai ser apresentado o relatório, eu quero acreditar que o relatório não está pronto ainda, porque ainda, né, nós estamos em fase de instrução probatória. Eu só quero registrar meus protestos, né? Estou recebendo aqui a intimação, que eu acho essa audiência muito cedo, poderia ser para uma próxima semana. Eu faço esse requerimento, para a semana seguinte. Eu vou responder de novo com a questão jurídica. Sim. O prazo fatal da comissão é dia 30. 90 dias? Já vai ter dado 90 dias? Fatal é dia 30. Nós poderíamos, sem problema algum, se a comissão concordar, fica a critério deles, realizar a sessão de julgamento sem ser numa segunda-feira, por exemplo. Em vez de fazer na segunda, fazer na terça, para dar mais um dia para... Dia 30, por exemplo? Dia 30, por exemplo. Todos nós aqui temos um pouco mais de fôlego para fazer bem feito. Pode ser. Da segunda-feira, dia 28, na verdade. 28.
28. Isso. Se ficar, a gente já põe na ata aqui. Daria para jogar um dia, né? Só para... Isso, dia 28. Para não ficar muito atropelado. Eu não sabia que já estava vencendo os 90 dias. O mesmo horário, doutor Perino? É porque pela lei tem que terminar em 90 dias, entendeu? Eles podem até, vamos supor, se não se concluir em 90 dias, eles podem depois abrir uma nova denúncia sobre os mesmos fatos, mas tem que concluir em 90 dias. Isso. Vocês vão combinar aí se pode ser no mesmo horário, se essa sessão de julgamento vai ser em outro horário fora da sessão. De manhã. Vai ser de manhã à tarde ou às 19 horas, doutor Perino, cá? Acho que a noite é melhor, né? Até para o público poder... Sim. À noite, 19 horas. À noite, 19 horas. Hã? Se nós trocarmos o horário ou a data, nós também podemos trocar o horário. Não, mas isso é acordo, não tem problema, né? Trocar de horário, né? Só que tem que colocar no documento, né? Tem que ser. Sim, vai consignar uma ata agora. Tem que ser colocado. Aí Não tem? vocês encerrarem isso, Não tem mais nada, doutor? para poder finalizar. Bom, não tendo mais nada a tratar, eu quero aqui, primeiramente, agradecer aos nossos colaboradores que acompanharam, quero agradecer a Comissão de Ética, os vereadores, quero agradecer a nossa secretária Jaque, agradecer a você pela participação, que foi certo, agradecer aos doutores, né, que deram esse apoio aí, né, eu acho que é importante, e nesse momento eu encerro essa audiência. Muito obrigado a todos. Obrigada. Às 16 horas e 19 minutos, do dia 14 de setembro de 2021, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, em sessão aberta ao público e com a finalidade de colher o depoimento da investigada e encerramento da instrução processual, reuniu-se a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com a presença dos vereadores Alírio Baca, presidente, Tucano, relator, e Wanderson Cardoso, membro. Secretariado por mim, Jaqueline Chagas Tomiazzi Belotti, secretária, nomeada pela comissão. E com a presença do consultor jurídico, também nomeado para assessorar esta comissão, Dr. Edmilson A. Patini Júnior. Declarada aberta a audiência, constatou-se a presença da investigada, vereadora Cá Nogueira, e de seu advogado, Dr. José Ricardo Perina. O presidente da comissão determinou o início da gravação por meio de vídeo e áudio, que serão disponibilizados nos autos. O presidente agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos, com o depoimento pessoal da vereadora Cá Nogueira. Após as perguntas da comissão, do advogado de defesa e esclarecimentos que a vereadora entendeu pertinentes, passou-se para o encerramento da instrução processual. Neste ato, foi entregue ao advogado de defesa, Dr. José Ricardo Perina, cópia integral do processo disciplinar número 01 de 2021, inclusive com as gravações das audiências do dia 13 e 14 de setembro de 2021, diligências e respostas dos requerimentos feitos pela defesa. Não há mais provas a ser produzidas a pedidos da defesa. A defesa saiu intimada para apresentar memoriais escritos no prazo de 5 dias, a contar do dia 15 de setembro de 2021. A defesa também saiu intimada sobre a data da sessão extraordinária de julgamento, que ocorrerá no dia 28 de setembro de 2021, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Foi esclarecido que, na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pela investigada, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, a investigada ou seu procurador, Dr. José Ricardo Perina, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir defesa oral. A presente ata de audiência foi lida e aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a audiência. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021. Pode imprimir?